salve galera, aqui é o Léo Braca, você tá no Li Reli. Hoje é dia de indicação nacional que fica por conta desse quadrinho maravilhoso aqui, ó. Últimos Deuses, roteiro de Eric Peleias e arte e cores do Hiro Kawara. E em Últimos Deuses a gente vai acompanhar a história da humana Sol, que na busca por um tesouro para poder ajudar a sua mãe e a vila em que elas vivem, ela acaba se acidentando e como única sobrevivente, ela vai parar no meio de um confronto entre divindades de diversas mitologias que coexistem em nosso mundo. Com o passar da história, através dos olhos da Sol, a gente acompanha a situação atual desses últimos deuses, por que eles estão tão fracos assim e por que um grupo quer entrar nesse confronto, nesse conflito para poder realizarem seus desejos particulares, como recuperarem o poder ou, no caso do deus hindu Ismud, recuperar a sua esposa humana que morreu e, além de ressuscitá-la, ele quer torná-la imortal. Uma das coisas mais legais da história do Eric é que, por se tratar de uma história original, a gente tem o contato com todos os personagens de um jeito muito natural, muito fluido, que facilita o entendimento de cada deus que aparece na história. Então, assim, a primeira coisa, a gente não fica perdido. São muitos personagens e isso poderia se tornar um problema na história e não se torna. Muito pelo contrário, a gente consegue acompanhar cada personagem, a gente consegue entender a motivação de cada um deles e a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do arco de cada um deles dentro da história. Segundo, é a representatividade que ele coloca dentro da história. Então, assim, os deuses não são só deuses homens, masculinos, machistas, pelo contrário. As deusas que são femininas, as mulheres da história, elas são personagens incríveis, com força e personalidade, tanto quanto os homens. Então, assim, a gente não vê uma história que é machista e ele deixa isso muito claro com alguns diálogos e isso é muito massa de ver nessa história. E por último, o que eu gosto muito é, da mesma forma que ele apresenta os personagens, apresenta o conflito, ele consegue também fechar isso muito bem. A minha única ressalva é que é um quadrinho pequeno. Eu gostaria que tivesse mais páginas, eu gostaria que tivesse mais história. Quando a história termina, ele já deixa um gancho, um cliffhanger, por uma possível continuação. Então, ó, tô esperando a continuação desse quadrinho aqui, tá bom? Obrigado, viu? E sobre a arte do Hiro, cara, eu só tenho a dizer o seguinte, velho, que cara foda. Sério, a arte do Hiro tem, primeira coisa, ele tem um domínio muito foda sobre a arte sequencial disso aqui. Então, assim, todas as cenas, todos os diálogos, primeira coisa, você consegue entender o que está acontecendo tranquilamente. Que o traço dele valoriza muito o design dos personagens. O design dos personagens aqui, cara, é uma coisa que eu achei sensacional mesmo. Então, não só da ideia de como personificar esses deuses, mas como o Hiro concretiza isso em cada personagem. Cada personagem tem a sua personalidade, seu caráter, e isso é manifestado no design deles. Então, assim, isso é uma coisa muito foda. E outra coisa que também é incrível junto com o trabalho do Hiro, além da arte, são as cores. As cores são muito vivas, ele sabe dosar flashbacks onde a gente tem cores mais vivas, um mundo mais vivo, com cenas mais escuras ou mais fechadas. Então a gente tem todo um clima que as cores ajudam a criar nesse quadrinho. Gostei muito de Últimos Deuses, eu mais recomendo você conhecer, especialmente por se tratar de uma história original. Velho, que maravilhoso é ver isso no quadrinho nacional. Porque hoje a gente vê, não só no mundo dos quadrinhos, seja mainstream ou não, mas no cinema, em seriado, cara, essa onda de remake, essa onda de remaster, essa onda de reboots, é muito bom a gente ver uma história original de fantasia que traz um frescor novo pra coisa toda. E isso é incrível, isso é foda. E os dois estão aqui provando que sim, dá pra trazer histórias originais pro quadrinho nacional, pro mundo das histórias de fantasia. Com esse primeiro volume, igual eu falei, eu espero os próximos, sim, no plural. E se você tem alguma coisa a dizer sobre Os Últimos Deuses, chega aqui no comentário, porque vai ser mais que bem-vindo. É um quadrinho que vale muito a pena a gente conversar sobre, beleza? E é isso, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, o Li Reli é um espaço pra gente conversar sobre quadrinho, e tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook, além aqui do YouTube, beleza? Semana que vem eu chego com mais uma indicação nacional, enquanto isso a gente vai conversando sobre Os Últimos Deuses, beleza? Eu sou o Léo Braca, você tá no Li Reli, eu vou ficando por aqui e logo mais tem mais. Tchau!